Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 8 de março de 2021. Mulheres são mais instruídas, mas ocupam apenas 37,4% dos cargos gerenciais no país. Embora mais instruídas que os homens, as mulheres ainda têm dificuldades de acessar cargos de chefia e gerência no mercado de trabalho. No Brasil, apenas 37,4% dos cargos gerenciais existentes em 2019 eram ocupados por mulheres, segundo os dados do Levantamento Estatísticas de Gênero e Indicadores Sociais das Mulheres no Brasil, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A desigualdade era ainda mais elevada entre os 20% dos trabalhadores com os maiores salários. Nessa faixa de renda, as mulheres eram apenas 22,3% dos ocupados, enquanto os homens respondiam pelos demais 77,3%. Segundo o IBGE, o dado revela que as mulheres estão ainda mais subrepresentadas em cargos gerenciais mais bem remunerados e com potencialmente mais responsabilidades. Em 2019, as mulheres receberam 77,7% do rendimento dos homens. As mulheres são mais instruídas que os homens. Então a menor inserção no mercado de trabalho não se deve à instrução, porque é justamente o contrário, disse Bruno Mandeli Pérez, pesquisador do IBGE. Entre a população com 25 anos ou mais de idade, 40,4% dos homens não tinham instrução ou não concluíram o ensino fundamental. Essa proporção foi menor entre as mulheres, 37,1%. Por outro lado, 19,4% da população feminina com 25 anos ou mais já tinha concluído o ensino superior, contra uma fatia de 15,1% entre os homens. A única faixa etária em que havia mais homens com ensino superior do que mulheres é a mais avançada, de 65 anos ou mais, reflexo da dificuldade da inserção do acesso feminino a instituições de curso superior décadas atrás. A taxa ajustada de frequência escolar líquida, que mostra a quantidade de pessoas que frequentam ou já concluem o nível de ensino adequado à faixa etária, mostra que as crianças de ambos os sexos iniciam o ensino fundamental em proporção semelhante, 95,8% deles na idade correta para sua etapa escolar. No entanto, os rapazes vão acumulando atrasos ao longo da vida escolar. Nos anos finais do ensino fundamental, a taxa de frequência escolar líquida das mulheres era de 89,3%, enquanto a dos homens caía a 85,8%. No ensino médio, elas tinham taxa de 89,3%, contra um resultado deles de 66,7%. No ensino superior, 29,7% delas cumpriam essa etapa de instrução na idade adequada, contra 21,5% deles. O resultado, porém, é bastante desigual quando considerada a cor ou raça do estudante. As mulheres pretas ou pardas entre 18 e 24 anos apresentavam uma taxa ajustada de frequência líquida ao ensino superior de 22,3%, quase metade dos 40,9% registrados entre as brancas, além de inferior também à taxa verificada entre os homens brancos, de 30,5%. A menor taxa ajustada de frequência escolar líquida foi a dos homens pretos ou pardos, 15,7%. Há também barreiras em determinadas áreas do conhecimento, especialmente no acesso às ciências exatas e de produção.
as mulheres correspondiam a apenas 13,3% das matrículas nos cursos presenciais de graduação na área de computação e tecnologias de informação e comunicação e 21,6% na área de engenharia e profissões correlatas. Por outro lado, na área de bem-estar, que inclui cursos ligados ao cuidado, como serviço social, a participação feminina nas matrículas foi de 88,3% em 2019. Embora mais escolarizadas, as mulheres ainda são minoria entre os professores de nível superior de ensino, apenas 46,8% deles. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona sobre a igualdade de direitos entre o homem e a mulher nas perguntas 817. O homem e a mulher são iguais perante Deus e têm os mesmos direitos? Deus não deu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? 818. De onde procede a inferioridade moral da mulher em certas regiões? Do domínio injusto e cruel que o homem exerceu sobre ela. Uma consequência das instituições sociais e do abuso da força sobre a debilidade. Entre os homens pouco adiantados do ponto de vista moral, a força é o direito. O espírito Joana de Ângeles, no livro Encontro com a Paz e Saúde, afirma que a decantada ilusória superioridade masculina, ocultando conflitos complexos, descarregou na fragilidade feminina a brutalidade e a covardia moral, para logo tombar-lhe nos braços, buscando apoio e consolo nos desastres emocionais de que se tornavam os servos. Esparta já houvera demonstrado no passado a bravura e o patriotismo da mulher, durante as guerras, quando ofereciam seus filhos para a defesa da pátria e seus longos cabelos para que fossem tecidas cordas, e quando enfrentavam aqueles que eram tidos como inimigos. Nos tempos modernos, o esforço de guerra lhe requisitou a contribuição e revelou-se excelente operária em todos os níveis profissionais, saltando, lentamente, para as posições de comando, como administradora executiva exitosa, portadora de grande capacidade de liderança e de orientação. Não obstante, no dia 8 de março de 1857, 129 tecelãs de fábricas de Nova York, exaustas pelo excesso de carga horária de trabalho 16 horas diárias, que pretendiam diminuir para 10 porque promoveram uma passeata em forma de protesto, os patrões recorreram à polícia que as enxotou em rude perseguição a cavalos, fazendo-as recuar e refugiar-se em uma fábrica. Como revide a denominada rebelião, o machismo predominante optou por bloquear as saídas do edifício ao qual foi ateado fogo e morreram todas as rebeldes, com a anuência das autoridades governamentais que participavam da mesma torpe conduta cruel e discriminatória. É claro que, atitudes de tal porte, geraram dramas de consciência, que se transferiram para a geração imediata, não havendo sido expurgado no período em que o crime brutal foi cometido. Posteriormente, com a ascensão da era industrial, o chefe comandante, a fim de projetar a imagem de poder, usava a mulher como objeto de luxo e de ostentação, proibindo-lhe o direito de pensar, que ele a si mesmo se atribuía, sendo ela, porém, a atração que produzia inveja. Se demonstrava a exuberância da fortuna do consorte. O sensível dramaturgo Ibsen retratou muito bem o conflito machista e a sua imprudência na peça teatral denominada Casa de Bonecas, não poupando oportunas críticas aos usuários do bordel, não menos atormentados que as suas serventuárias, sempre às ordens das suas necessidades. Nesse ínterim, no dia 8 de março de 1910, a ativista alemã Clara Zetkin, na Conferência Internacional das Mulheres, na Dinamarca, elegeu esse como o Dia Internacional da Mulher.
demonstrando os seus valores. Porém, embora lhes fossem negados quaisquer direitos de participação na vida pública e social, as mulheres não desistiram, e, em 1932, na América do Norte, candidataram-se a votar e a serem votadas, abrindo uma brecha no hediondo comportamento machista. No ano 2000, na Marcha Mundial das Mulheres, foram mobilizados 161 países sensibilizados pela necessidade da libertação da mulher, porquanto, hoje, 30% das mulheres são chefes de família, responsabilizando-se pela manutenção dos seus lares, embora o seu salário seja em média 60% inferior àquele que os homens recebem. Recuando-se, historicamente, pode-se evocar o pensamento que assinalou uma atitude, exteriorizado pela insigne Cornélia 189 a.C., 110 a.C., filha de Cipião, o Velho, e esposa de Tibério Semprônio Graco, viúva, que se tornou célebre, passando à posteridade sob a alcunha de a mãe dos Gracos Tibério e Caio, quando um grupo de patrícias frívolas apresentava suas joias, exibindo coisas, perguntaram-lhe quais seriam as suas, e ela, abraçando os filhos, respondeu com segurança: eis aqui as minhas únicas joias. Mais tarde, quando os filhos desencarnaram de maneira dolorosa, ela soube preservar a nobreza e recebeu a notícia com resignação incomum, graças ao que os seus coetâneos ergueram-lhe uma estátua, que foi colocada no pórtico de Metelo, em Roma, com uma dedicatória comovedora a Cornélia, mãe dos Gracos. Ninguém pode obstar a marcha do progresso, impedir a luminosidade do sol, e o machismo começou a ceder espaço à compreensão dos direitos femininos, quando constatou que a sociedade é formada por ambos os sexos e o futuro, sem qualquer dúvida, alicerçar-se-á, desde hoje, na estrutura emocional, moral e cultural da mulher. Finaliza Joana de Ângeles: poder-se-á, porém, aguardar um dia, no qual homens e mulheres, perfeitamente integrados nas suas funções emocionais, sociais, fisiológicas e mentais, se harmonizarão sem hostilidades reais ou disfarçadas, sem bengalas psicológicas de superioridade ou conflitos de inferioridade. Sem qualquer dúvida, porque esta é a fatalidade da lei de progresso da vida. Trabalhando-se pela conquista da individuação de cada ser, o processo de evolução se encarregará de unir as criaturas em perfeita identificação de propósitos e de objetivos morais, dando lugar a uma geração nova, conforme anelada por todos. Superando-se, a pouco e pouco, os conceitos arcaicos machistas e os modernos e revolucionários feministas, homens e mulheres integrados na consciência dos deveres pessoais, caminharão juntos, respeitando-se mutuamente e ajudando-se uns aos outros, fomentando o bem-estar pessoal e geral, sem amarras com o passado, nem tormentos em relação ao futuro. Esta foi a crônica do amanhecer de 8 de março de 2021. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.